Bom dia, turminha do sexto ano. A melhor forma da gente conseguir prender o assunto é nas atividades, tá? Aqui, por exemplo, na página 82, do módulo. O Império Egípcio se formou por meio da unificação dos diferentes nomos existentes ao longo da sua margem. Tá verdadeiro, né? Porque a gente viu que primeiro o Egito foi nomos chefiados por nomarcas, depois ele vira 2 reinos, o do Alto e do Baixo Egito, para só depois virar um império, tá? Então, se formou, tá certo. As cheias do rio Nilo acontecia todos os anos. Isso ajudava a regular o ritmo da vida dos egípcios, que estabelecia o momento certo para plantar ou de colher seus alimentos, de acordo com as cheias e a vazante do rio. O rio Nilo ele é um rio periódico, então ele fica 6 meses cheio e 6 meses na vazante. Então eles sabiam que durante a vazante eles tinham que plantar e colher, porque depois no outro período o rio ia estar cheio, tá? Isso antes, claro, dos canais de irrigação. Depois que os canais de irrigação foram construídos, eles podiam plantar qualquer época do ano, tá? A construção de diques, barragens e canais de irrigação, entre outras obras hidráulicas, não era de conhecimento da civilização egípcia, de modo que seu desenvolvimento só foi possível às margens do rio Nilo. Não era, não. Ficou sendo de conhecimento da civilização egípcia, sim. Eles fizeram inúmeros diques, barragens e canais para só assim poder crescer de nomos, que eram aldeias, para depois virar reino, para depois virar império, tá? Então, nesse pontinho aqui, a gente tem que corrigir a alternativa C, que é a única que está falsa, tá vendo? Então, você vai dizer que a C está incorreta, porque era de conhecimento do Antigo Egito essas obras hidráulicas, tá? Por meio dessas construções, eles vão estar administrando as cheias do Nilo, fazendo mais plantação, podendo viver dentro do deserto, podendo se transformar em reino, podendo se transformar em império, tá bom? A segunda questão é sobre um membro da sociedade egípcia específica, que são os escribas. Os escribas do Antigo Egito, do Egito Antigo, ocupavam uma posição subalterna na pirâmide social egípcia. Sua posição era inferior em relação a conselheiros do faraó, a chefe administrativa, a nobreza, a elite militar, aos sacerdotes, mas as características do seu ofício também vai afastar eles de trabalhos forçados, porque camponês, artesão, né, eles sofriam a chamada servidão coletiva. Quando o faraó queria construir uma pirâmide, queria construir um canal de irrigação, por exemplo, o camponês e o artesão podia ser escravizado temporariamente. Isso era chamado de servidão coletiva, tá bom? Eles eram explorados como escravos no período daquela construção. Se depois da construção eles iriam ser libertos, maravilha, né? Mas eles tinham que sobreviver como escravos todo aquele período da construção, tá bom? Então aqui, tal condição vai privilegiar os escribas, por quê? Porque, letra C, só os escribas tinham os segredos do domínio da escrita, tá? A escrita principal do Egito é a hieroglífica, mas existiam outras, tá? Como a demótica. Eles sabiam calcular, tá? Então, eles que vão organizar toda a atividade administrativa do Egito Antigo. O faraó não vai se preocupar com essa burocracia, né? O faraó não sabia nem ler nem escrever, quem tomava conta de tudo eram os escribas, por isso que ele vai ter essa moral toda. 3. A sociedade atual deve aos egípcios uma herança rica em cultura, ciência e religiosidade. Eram habilidosos cirurgiões e sabiam relacionar as doenças com as causas naturais. Criaram as operações aritméticas e inventaram o sistema decimal. Sobre os egípcios é correto afirmar que, letra B, deixaram, além dos hieróglifos, outros 2 sistemas de escrita, o hierático, empregado para fins práticos, e o demótico, uma forma simplificada e popular do hierático. Então, o hieroglífico é o mais famoso, mas existem outras formas de escrita, tá? 4. Analise a imagem e o texto a seguir e assinale o item correto. A imagem demonstra um julgamento. Nele, o objetivo era pesar o coração do morto, que deveria ser mais leve que uma pluma ou uma pena, tá? Para provar que sua conduta em vida era
irrepreensível, pautada na verdade, justiça e boas ações, o que daria a ele a imortalidade e a paz se houvesse êxito no julgamento. Aqui a imagem está mostrando o tribunal de Osíris, tá? Osíris está bem aqui, tá? Julgando aqui esse morto, a deusa Ísis aqui do lado, Anubis esperando, tá? Para ver se... Anubis aqui, perdão, para ver se ele vai ter vida eterna ou não, tá? Então, com base no Antigo Egito, é correto concluir que esse julgamento se relaciona à crença dos egípcios na vida após a morte, no qual todos deveriam passar pelo tribunal para receber essa bênção. Letra E, tá? Então, você não era só morrer e ir para a vida após a morte, não. Você tinha que passar pelo tribunal de Osíris. Para você ir nessa balança aqui, ó, que vai te julgar, você tem que deixar o coração dentro da múmia, porque é o coração que vai ser pesado, tá? Para ver se ele é mais leve que uma pluma. Ele ia com um livro dos mortos. Aí, conforme ele ia respondendo corretamente as perguntas do Osíris, do deus dos deuses egípcios, aí o coração ia ficando mais leve que a pluma, tá? Se respondesse correto. Quinta, VOF. As pirâmides eram túmulos onde os egípcios enterravam todos os seus mortos. Todos não, né? Construir uma pirâmide é algo muito caro, é coisa para faraó, ou então alguém da família do faraó, né? Toda a população não haja pirâmide, né? Claro que não. Era muito demorado. Dizem que para construir uma pirâmide demorava 20 anos. Os desenhos feitos nas paredes das tumbas egípcias devem ser vistos apenas como enfeites. Não podem ser considerados fontes de informação, não. Claro que é fonte de informação, né? É uma fonte histórica. Eles vão estar pintando nas paredes do egípcio parte do cotidiano. Então dá para a gente aprender muito da história do Egito, sim. Cada cidade egípcia adorava seu próprio deus e construía templos em sua homenagem. Sim, eles eram politeístas e zoomórficos. O seu deus, ele tinha parte humana, mas a cabeça de bicho. Ou então ele estava todo como um bicho, tá? Os sacerdotes podiam ascender a posição de faraó. Não, gente, o faraó, ele era escolhido numa dinastia. O que é isso? O poder era da família, era passado de pai para filho, tá bom? Aqui, ó, um texto falando sobre uma represa de Assuã, é só uma interpretação, né? Você vai respondendo aí, tirando a resposta do texto, viu? Beijo grande, bons estudos. Semana que vem a gente continua. Tchau!